Olá, sexto ano, tudo bem? Nós vamos ver agora como funciona, né, os processos endógenos, aqueles internos do planeta Terra, e como acontecem os abalos sísmicos, né? Sabemos que a Terra ela está em constante movimento através das placas tectônicas e toda atividade, né, interna do manto terrestre, né? Tanto o manto superior, manto interior, inferior, também o núcleo externo e o núcleo interno. Então, isso não está parado, está em constante movimento. Então, como é que a gente tem o efeito, né, deste movimento na crosta terrestre? Então, vamos lá. Os fenômenos sísmicos, aí tem uma breve apresentação de alguma reportagem lá no Japão, né? O Japão é um país que ele está presente numa parte do planeta que ali passam três placas tectônicas diferentes. Isso acarreta, né, muitos fenômenos sísmicos ali naquele país. Então, os japoneses, né, já estão habituados, né, com todos estes fenômenos. Então, a reportagem comenta sobre um terremoto e tsunami. Você sabe qual é a diferença entre um e outro? Qual é o país afetado por estes fenômenos sísmicos na reportagem? Então, na reportagem existe um título. E neste título, qual é o país que apresenta estes fenômenos? O que você sabe sobre este país e o que pode explicar a ocorrência de frequentes fenômenos como esse? Falei até anteriormente, né, por que isso ocorre. De acordo com o que já estudamos até o momento, o que causa os terremotos e os tsunamis? Então, previamente o que eu disse no começo da aula, responde estas perguntas. Movimento das placas tectônicas. Então, sabemos que no nosso planeta existem algumas placas tectônicas, exemplificadas aqui no mapa 1, no mapa 2 e no mapa 3, né? E essas placas, como elas estão em grandes movimentos, ela pode acontecer separação das placas, como acontece na imagem número 1, tá? Aqui nós temos algumas placas com flechinhas em sentidos opostos. Por quê? Elas estão se separando. Nós também temos o encontro das duas placas tectônicas, causando choque das placas. Então, as flechinhas estão indo para o mesmo sentido. Ou também as placas tectônicas esbarrando uma na outra, causando um deslocamento lateral das placas. Então, isso é importante, né, para a gente saber como que funcionam os movimentos destas placas. Eles podem ser convergentes, divergentes e horizontais. Os movimentos convergentes, né, é quando os desdobramentos, né, acontece, por exemplo, aqui, ó, nesta figura, eles vão de encontro um com o outro. Você está vendo o sentido da flecha, né? Convergem entre si, formando aqui, por exemplo, as cordilheiras dos Andes, né? Que as placas elas se encostam, né, de uma maneira muito brusca e originam grandes cadeias de montanhas, porque elas vão para cima, né? Elas se chocam e esse choque gera uma liberação de energia, né, elevando o relevo. No momento divergente acontece as fissuras, né, no relevo, como as falhas tectônicas, né, as falhas geológicas. As placas tectônicas no movimento divergente, elas se separam, né? Aqui nós temos um exemplo da dorsal mesoceânica. Essa dorsal mesoceânica é uma separação de duas placas que aconteceu aqui um abismo, né? Uma separação. E também temos os movimentos horizontais, né? Que as placas elas se deslocam lateralmente uma nas outras, causando aí a falha de Santo André, tá? Então, aqui nós temos exemplos reais, né, da ocorrência destes movimentos. Só para relembrar, movimento convergente é o sentido na mesma direção, divergente, direção oposta, e horizontal é o desdobramento das placas de forma de atrito uma com as outras de forma lateral. Tudo bem? Os terremotos e abalos sísmicos vão acontecer quando essas placas tectônicas estão em movimento e aí a gente chama de abalo sísmico, que são os tremores, tá? Os tremores de terra podem ser chamados no meio científico de abalo sísmico
ou, né, no movimento popular, no popular a gente chama aí de terremotos, tá? E estes terremotos sempre dão algumas sequelas ou consequências para o relevo. Não há terremotos sem algum tipo de alteração no relevo. Nós temos o hipocentro e epicentro. O que que é isso, né? O epicentro é o ponto de origem dos terremotos, onde ele acontece. Então, ele acontece no lugar e ele se espalha, tá? Esse espalhamento acontece o epicentro do terremoto, tá? Como ilustrado ao lado, que são as ondas sísmicas, tá? Então, o epicentro, tá? Tá aqui, ó. O epicentro é onde a gente sente o terremoto e o hipocentro é onde ele ocorre, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui tem uma figura antes do abalo sísmico, quando o abalo sísmico acontece. Então, ele aconteceu aqui, ó, no hipocentro, tá? E o epicentro é onde foi a consequência, onde a gente sentiu este terremoto. E as ondas sísmicas, que elas vão se espalhar por uma grande área. Como eu falei na sala de aula, é como se a gente jogasse uma pedra no lago, a pedra seria o hipocentro, o epicentro seria onde a superfície onde sente esta pedra sendo lançada, e aquela onda, né, que ela vai se formando após jogar a pedra, é as ondas sísmicas que ela pode atingir áreas gigantescas. Por exemplo, aqui no Brasil, já aconteceu abalos sísmicos por conta de um terremoto que ocorreu lá no Chile, tá? Mas a gente sentiu porque as ondas sísmicas chegaram aqui no Brasil. O sismógrafo, gente, é uma máquina, né? Vamos dizer assim, um equipamento que mede essas ondas, esses abalos. Então, na hora que a Terra treme, né? Ele consegue sentir a vibração e marcar em um papel. Este papel vai ocorrer a escala Richter, né? A escala Richter, ela foi inventada por um rapaz, né? Por um sismógrafo chamado Charles Francis Richter, em 1935, que vai identificar a gravidade deste terremoto. Então, ela vai do número 1 até o número 8, até 10, né? É que nós no planeta ainda não tivemos uma marcação número 10, né? Mas quando vocês escutarem assim, terremoto foi 5 na escala Richter. Sabemos que 5 tem grandes danos moderados. Pode acontecer uma rachadura na parede, alguns objetos podem cair, mas não danos muito graves. Quando vai aumentando, 6 já são danos mais fortes, pode danificar algumas estruturas. O número 7 já é grandes danos, pode acontecer até desabamentos pequenos. E acima de 8 até 10, né, é uma destruição total. Isso aconteceu agora no Marrocos, aconteceu na Turquia, aconteceu já no Japão, esses terremotos acima de 8 no Chile também, alguns anos atrás. Então, quando você escuta 8.8 ou 8.5, significa que há grande destruição e número de mortos, tá? Os países, só uma curiosidade, são equipados, esses países que têm maior incidência, né, de abalo sísmico ou terremotos, têm sistemas de alarmes, né? Esses alarmes são eficientes e algumas das vezes podem ajudar, porque eles conseguem prever esses abalos sísmicos alguns minutos, alguns segundos antes que eles ocorram. Na prática, né, temos aqui, ó, 2 terremotos de maior magnitude 6.1 atingiram o condado de Hailing, no leste de Taiwan, neste sábado 27, no horário local, informou a administração meteorológica da ilha. Então, temos aqui, ó, Taiwan registra um terremoto de 6.1, tá? O que significa este terremoto 6.1? 6.1 ficaria aqui, ó, em danos fortes. Então, já no segundo, com magnitude 5.8, teve uma profundidade de 18,9 quilômetros e foi registrado em área semelhante. Taiwan foi registrada por mais de 1.000 tremores secundários desde que um terremoto magnitude 7.2 atingiu Heilong no início deste mês, matando 17 pessoas. Aqui já está mostrando, né, que há muita perda de vidas por conta deste fenômeno geológico. A ilha asiática fica perto da junção de duas placas tectônicas, então aqui explica, né, por que esta região existe abalo sísmico. Mais de 100 pessoas morreram após o terremoto do sul de Taiwan de 2016, com tremor de magnitude 7.3
e matou mais de 2.000 pessoas em 99. Então, Taiwan é uma ilha que já aconteceu terremoto algumas vezes e toda vez que acontece, há perda de vidas, né? Então, tem algumas perguntinhas, né? Qual a magnitude dos terremotos que atingiram a ilha de Taiwan, na escala Richter? E o que significa essa magnitude? Eu espero que vocês dêem um pause para vocês olharem a pergunta e ver se vocês conseguem responder, tudo bem? Número 2, de acordo com a notícia, onde foi o epicentro deste terremoto? Será que na notícia ela vai mostrar aonde foi o epicentro deste terremoto, onde ele aconteceu? Logo aqui, ó, tá mostrando, dá uma pausada no vídeo para vocês lerem e ver onde foi o epicentro deste terremoto. E no texto diz que a ilha asiática fica perto de junção de duas placas tectônicas e é propensa a terremotos. Consulte no mapa as placas tectônicas que fazem parte ali da região de Taiwan. Vocês conseguem fazer isso? Então vocês copiem a pergunta no caderno e respondam, por gentileza. Continuando aqui, né, nós temos uma correção, tudo bem? Correção do que poderia ser a atividade anterior. Dá um pause para ver se vocês acertaram, tá? E depois a gente continua. Maremotos e tsunamis, né? Os terremotos e abalos sísmicos, a gente vai dar ênfase, né, à crosta terrestre continental, tá? Aonde estão os continentes e as ilhas. Os maremotos de tsunami, a gente vai falar da crosta terrestre oceânica, aquela que está abaixo do oceano. Então, quando os terremotos ocorrem no fundo dos oceanos, a gente chama de maremotos, porque a água também sofre influência das vibrações sísmicas, né? E estes fenômenos, né, quando são gigantes ou depende também da escala Richter, pode ocorrer aí grandes ondas que são chamadas de tsunamis. São ondas grandes de alta velocidade e quando elas chegam aí na costa, né, na costa das ilhas ou dos países, causam grandes destruições, tá? Então, como é que a gente prevê, né, o efeito de um terremoto? Como eu falei anteriormente, dá um pause e eu falei, né, que existe sistemas de alarmes, né, conforme a gente hoje tem tecnologia, que conseguem prever alguns terremotos, tá? Então, tem 2 vídeos no YouTube, que depois eu posso colocar para vocês lá no Google Sala de Aula, que a gente pode ver até o plano de evacuação. Todas as crianças, adultos que vivem em países com grande propensão, né, de grande incidência de abalos sísmicos, sabem o que fazer no momento aí de um terremoto. Então, atividade sísmica no mundo, as regiões de limite entre as placas tectônicas são locais de grande movimentação sísmica, onde concentra quase a totalidade de terremotos do nosso planeta. Nesta imagem ao lado, vocês já conseguem ver quais são as regiões, né, que apresentam maior número de vulcões e maior número de abalos sísmicos. Aqui temos o Círculo de Fogo do Pacífico, que está aqui destacado a costa dos Estados Unidos e a costa do Chile, do Peru e da Colômbia, que são lugares aqui muito pertinho de nós, que pode ocorrer aí grandes problemas de abalos sísmicos. Nós temos aqui a costa do Sudeste Asiático e do Japão, né? Que aqui ó, se destaca algumas regiões que podem acontecer, tudo bem? Então, ó, o Círculo de Fogo do Pacífico, onde se encontra a zona sísmica de Alpide, onde ela se encontra, também uma grande propensão aí de terremotos, tudo bem? Aí tem aqui, né, uma reportagem de por que o Brasil não tem grandes terremotos. Então, uma consulta no site do Centro de Sismologia da USP, que é uma faculdade aqui em São Paulo, que monitora a atividade sísmica do país, mostra que o Brasil teve terremoto poucos dias antes do feriado da independência. Em 4 de setembro de 2023, na cidade de Aiuá, na Bahia. Registrou abalo sísmico de magnitude 2.2 e 2.3 no começo da manhã. Sabemos que magnitude destes números não causam muitos danos, mas pode ser sentido. Já o risco de grandes tremores de terra, no entanto, é extremamente baixo. A explicação para isso está na localização do território brasileiro em relação às bordas das placas tectônicas. Isso porque os terremotos
são resultado de deslizamento ou atrito entre estas placas. Terremotos mais fortes ocorreram nas bordas das placas tectônicas. O Chile está ao longo do limite entre uma placa oceânica de Nazca, no parte no fundo do Oceano Atlântico Pacífico, e a parte da América do Sul. E a placa da América do Sul, me perdoe. Já o Brasil está no meio da placa sul-americana, longe das suas bordas. Explica a Assunção. Então, a gente sabe que no Brasil não há terremotos de grandes magnitudes, porque nós não estamos localizados nas bordas de alguma placa tectônica. Processos endógenos e abalos sísmicos foi o que a gente viu hoje, né? Então, nós compreendemos como o relevo é formado, transformado por meio da ação do tectonismo, que é os abalos sísmicos ou terremotos. Entendemos como se forma o que causa os terremotos e os tsunamis. Conhecemos as regiões com maiores atividades sísmicas do mundo. Analisamos a situação do Brasil em relação a esses abalos sísmicos. Então, o Brasil tem terremotos, sim, tá? Só que terremotos de baixas magnitudes, porque a gente não está localizado numa borda, né, tectônica. Então, isso é muito importante que vocês saibam. E discutimos como prevenir o caso de terremotos e tsunamis. Muitíssimo obrigado. Espero aí, logo, logo, que nós possamos conversar um pouquinho mais.